A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Shalom, 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 shalom. Como é que os irmãos e as irmãs se encontram nesse dia de domingo? A paz do Senhor. Daqui fala a profetisa Virgínia Santos. A paz do Senhor, amados irmãos. Como é que os irmãos estão? Eu saúdo desde já os irmãos na paz do Senhor. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. O Senhor nos fez graça nesse dia. É tão bom estarmos na presença de Deus, irmãos. Eu saúdo os irmãos, as irmãs, na paz do Senhor, neste domingo, nesta tarde. Estou feliz de estar mais uma vez em contato com os irmãos. Em primeiro lugar, quero agradecer os irmãos pela vossa participação, pela vossa presença. Aqueles que já estão acostumados neste direto nos domingos. Às vezes eu venho pregar, às vezes venho trazer uma exortação, uma palavra de encorajamento. Então eu agradeço muito os irmãos pelo vosso tempo, pela vossa paciência, pela vossa dedicação. A paz do Senhor. Irmãos, sem mais tardar, eu gostaria de abrir este culto com uma oração para agradecer a Deus por nos ter concedido mais uma vez um dia na sua divina e santa presença e agradecer também a Deus pela vida dos irmãos aqui em direto. Eu quero agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bendito o seu nome, louvado pela sua santa e divina presença. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por este dia, por nos ter conseguido mais uma vez na tua santa e divina preciosa presença, Pai amado, Pai querido. E também quero te agradecer por esses teus filhos, nossos irmãos, os teus filhos queridos aqui, Senhor, presentes nesse direto, Senhor, na tua santa e divina presença, que tiraram talvez muitos afazeres que é para estarem aqui conectados conosco, Senhor. Então, Senhor, bendito seja o teu nome pela vida dessas pessoas, meu Pai, é que eu venho te agradecer neste dia. Pai, usa-me nesta hora, nesta tarde, com esta palavra tão rica e poderosa que o Senhor me deu nesta tarde, que o Senhor nos dá esta tarde, que este alimento que o Senhor nos dá, Senhor, para dividir com o teu povo. Pai, muito obrigada pela tua santa, divina presença e por teres me confiado este culto na sua santa e divina presença. Pai amado, Pai querido, eu te amo. Shalom, shalom. Shalom, irmãos, novamente shalom. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor nos traz nesta tarde é um tópico muito sensível. É muito sensível. E é muito sensível porque o Senhor me tocou tão forte para trazer este tema para os irmãos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque o que o Senhor me estava a fazer ver é que o mundo está doente. Mesmo pessoas dentro da igreja de Deus se encontram doentes. E muitas das vezes, mesmo servos de Deus, equipados para fazer esse tipo de trabalho, mas infelizmente, hoje, até dentro de algumas igrejas, já não existe aquele zelo, o amor de muitos servos de Deus para trazer este amor ou fazer a demonstração do amor de Cristo Jesus dentro da igreja. E quando o Senhor falou muito comigo sobre isso, me deu uma grande tristeza, porque o que o Senhor me traz o Senhor nos traz aqui nessa tarde, foi também baseado, ou vai ser baseado também, numa história que eu própria vivi dentro da minha família com um familiar, um ser querido, muito querido meu. E o Senhor me tocou que eu tinha que trazer esta palavra, que é a palavra do Senhor, baseado na história
da minha própria família, com um membro da minha família, o que sucedeu com um membro da minha família. E que há filhos e filhas, filhos em geral, que hoje em dia estão a ultrapassar, estão a viver situações idênticas ou similares e que não sabem aonde procurarem uma ajuda, mesmo dentro de igrejas. Por quê? Porque muitas das vezes os servos de Deus, as servas, já não estão preocupados de satisfazer os interesses de Deus, mas estão preocupados a satisfazer os seus próprios interesses pessoais. E esquecem-se que, de acordo com a palavra de Deus, no livro de Deuteronômios, capítulo 8, dos 8, onde diz que não se esqueça de Deus, porque Ele, o Deus, é que dá habilidade ao homem para criar riquezas. A riqueza não vem da inteligência do homem, é o Senhor que inspira, que dá habilidades, que dá ideias, para que então o homem criar riquezas. Tudo é da vida de Deus. Mas isso é um tema para um outro dia, para uma outra ocasião. Eu só estou a dar um exemplo daquilo que o Senhor me tocou, e é muito profundo que Ele falou comigo. E eu sei que o Senhor nesta tarde vai falar com todos nós, porque o Senhor falou comigo ao ponto que eu chorei, porque o Senhor está triste, o Senhor está irado, o Senhor está triste ao mesmo tempo, porque hoje já ninguém se preocupa com o corpo de Cristo, verdadeiramente, genuinamente. Então, eu vou narrar um pouco a palavra que o Senhor nos trouxe nessa tarde, baseada no nosso livro do 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Mas antes eu gostaria de introduzir este tema de maneira em 3 ou 4 etapas, de maneiras que os irmãos possam fazer uma reflexão como pais e como aqueles que estão a caminho de ser pais ou no futuramente serão pais, porque esta é uma palavra que o Senhor nos traz de advertência, de alerta, de aviso dos perigos que às vezes os nossos filhos podem estar vivendo e sem o conhecimento dos pais, porque muitas das vezes os pais estão distraídos, os pais estão mais preocupados com os trabalhos. Sim, nós temos que estar preocupados com as nossas atividades, porque é parte de uma vida social, temos que estar localizados. Mas o Senhor hoje nos faz aqui uma narrativa sobre como é que nós nos ocupamos desta família que Deus deu. Porque, de acordo com a palavra que nós vamos ver aqui, Deus criou a família, deu a família, de acordo com o livro de Gênesis, deu a família como o primeiro ministério ao homem. Então, qual é este papel de Deus? Vamos ver aqui em primeiro lugar, porque nós temos que começar primeiro na ordem da hierarquia, de acordo com a criação. Quem era o nosso pai? O nosso ancestral. Então, nós vamos ver que aqui a palavra de Deus diz que no livro de 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 18, se eu não estou em erro, 6, 18, se eu não estou em erro, e no livro de Gênesis,
1, 28, 2 Coríntios 6, 18 e no livro de Gênesis 2, 28. Diz assim, eu vou narrar um bocadinho, para explicar mais ou menos o rolo, ou o papel, ou a função da paternidade de Deus, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso primeiro Pai. Então nós vamos ver como é esta característica, ou seja, os atributos, ou seja, o papel de Deus como Pai. A paternidade de Deus. Nos últimos anos, muita discussão tem sido dada à prática de referir-se a Deus como Pai. Embora claramente Deus transcenda a sexualidade, não sendo nem homem nem mulher. Significa que a pessoa de Deus não pode se definir nem como mulher nem como homem, porque Deus é interno. Os escritores da Bíblia foram inspirados a dirigir-se a Deus com os pronomes masculinos, embora mente. O Espírito de Deus permite que os crentes chamem Deus Abba Pai, ou Papai. No livro do 1 Coríntios, eu vou continuar. Deus revelou-se ao longo do Antigo Testamento como Pai. A verdadeira paternidade está fundamentada na base do ser de Deus, na base de Deus, o Pai, em relação ao Filho, o Espírito. Diz assim a palavra de Deus no livro do 2 Coríntios, capítulo 6, 28, diz assim a palavra, diz assim o Senhor: eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que lindo. Deus mesmo, ele afirma, o Deus Todo-Poderoso, no livro do 2 Coríntios, versículo 6, 18, que Deus diz que Ele mesmo é o nosso Pai para conosco, e vocês serão meus filhos e filhas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Significa que o Senhor nos promete e o Senhor nos assegura que Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, na qualidade de Pai Todo-Poderoso, Ele desceu aqui na terra em sacrifício para redimir os seus filhos, para redimir a humanidade. Que amor é esse mais profundo? Que demonstração mais é esta de amor que o próprio Deus, em forma de homem, desceu do seu trono, se fez filho para poder redimir os seus filhos. Amém? Então, este foi um dos maiores atos de amor de um pai para os seus filhos. E é baseado nisso, irmãos, irmãs, que nós vamos ver a importância do papel de um pai ou dos pais na vida dos filhos, de uma família de filhos. Irmãos, eu gostaria que os irmãos e as irmãs prestassem muita atenção, porque o Senhor vai falar muito forte conosco nesta tarde. A importância do papel de um pai, de uma mãe, dentro de uma família. O papel importante que os pais têm na vida dos filhos, dentro de uma família, dentro de um lar. A importância que os pais têm dentro de um lar para os seus filhos. A Bíblia nos diz que a paternidade
é uma responsabilidade dada por Deus. A Bíblia nos relata que a paternidade é uma responsabilidade dada por Deus. Algo deve ser incrivelmente básico, importante e possível na paternidade se ser pais faz parte dos mandamentos primários de Deus. Deus deu a mãe e o pai a raça humana, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. É bem verdade que a reprodução era necessária para continuar as gerações, mas para ver os filhos como simplesmente o subproduto de uma função biológica é perder completamente o significado divino associado à paternidade. De acordo com o livro dos Salmos 127, de acordo com o livro dos Salmos 128, os pais são responsáveis por ensinar verdades espirituais aos seus filhos. De acordo com o livro de Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 até 9, e o livro de Salmos 78, de 1 a 8. Amém. O que o Pai quer dizer-nos com isso, irmãos? E é aqui onde eu vou me basear neste momento com o tema e com o evento que passou-se no meio da minha família. É um testemunho simples, mas é baseado num evento verdadeiro que aconteceu dentro da minha própria família. E eu discerni que muitas das vezes Deus, na sua majestade, Ele tem a sua maneira de trabalhar e às vezes permite tragédias ou situações ou circunstâncias no nosso meio para que a gente possa ajudar ou glorificar o nome de Deus, para então ajudar pessoas demais que se encontram ou que poderiam se encontrar ou evitar que isso possa acontecer na vida do meio dos seus filhos. Amém? Então, irmãos, eu vou explicar, vou narrar mais ou menos o que Deus quer nos trazer aqui hoje, este alerta, este aviso, esta importância do papel de um pai e de uma mãe na vida dos filhos, ou no meio de uma família, no lar, onde tem-se filhos. E para aqueles que também estão em caminho de serem pais, parentes, para tomarem muita precaução de como educarem os seus filhos de acordo com os parâmetros, os mandamentos de Deus, para se evitar catástrofes, para se evitar tragédias, para se evitar determinadas circunstâncias que podem ser fatais. E eu vou explicar um pouco aos irmãos o que aconteceu mais ou menos dentro da minha própria família. Irmãos, eu posso vos dizer que é com muita dor que eu vou dividir esse testemunho com vocês. Eu pedi ao Senhor para me dar forças para eu não chorar, porque a pessoa que eu vou falar, essa pessoa é o meu próprio irmão, que toda a família perdeu, um ser muito querido. Por que razões? Talvez estava no plano de Deus, mas nós somos carnes e às vezes não compreendemos como
o Senhor trabalha. As coisas, o propósito de Deus, às vezes são incompreensíveis. Mas eu hoje, através desse testemunho e dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer à igreja, eu começo a compreender determinadas formas como Deus, às vezes, permite situações, quando até às vezes nos descuidamos, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Então é o seguinte, irmãos. Nós somos uma família larga de irmãos e irmãs. Mas, infelizmente, para a honra e a glória do Senhor, se o Senhor permitiu que fosse assim, eu honro a Deus o Senhor, porque hoje não estaria aqui para dar esse testemunho e poder narrar este livro que o Senhor nos colocou aqui para poder dividir com os irmãos, para dividir com a igreja. Eu tive que viver isso para eu poder trazer essa palavra aos irmãos. A minha família teve que viver isso para eu trazer essa palavra aqui aos irmãos. Então eu quero explicar aos irmãos, por favor, irmãos, pais, parentes, prestam bem atenção deste alerta e aviso que o Senhor está a trazer para a igreja. Desperta, igreja. O Senhor vai falar. Eu venho de uma família religiosa. Viemos de uma família religiosa. Toda a parte do meu pai, da família do meu pai, todos religiosos. Todos religiosos. O meu avô, o pai do meu pai, foi um missionário. Foi pastor. O meu pai, a minha mãe, também, naquele pouco conhecimento que eles tinham, também frequentavam as igrejas, iam à igreja. Mas nós já nascemos numa base, numa fundação de religiosos, de pessoas que tinham temor a Deus. Mas não tínhamos aquele conhecimento que temos hoje. Por isso é que Deus diz que é muito importante que todo aquele pai e mãe que conhece o Senhor e conhece os mandamentos do Senhor, igreja, atenção, que tem que educar os vossos filhos, os nossos filhos, o caminho e o temor do Senhor, para que eles cresçam naquele caminho que o Senhor já traçou para eles. Porque, irmão, ninguém vos engana. Sim, o pai tem a tutela de um filho. E o pai quer o melhor para um filho, uma mãe quer o melhor para um filho. E às vezes nós traçamos já caminhos. O meu filho vai ser engenheiro, o meu filho vai ser médico, o meu filho vai ser isso. Mas Deus também tem o seu plano para o teu filho ou a tua filha. Irmãos, o que o Senhor está a perguntar aqui, igreja, vocês têm o direito como pais de zelar pelos interesses dos vossos filhos, é a vossa responsabilidade. Mas o futuro dos vossos filhos, a quem vocês costumam consultar o futuro dos vossos filhos? Será que vocês, como cristãos, irmãos e irmãos, têm consultado o Senhor sobre o futuro dos vossos filhos? O que Deus tem vos mostrado em relação ao futuro dos vossos filhos? Será que vocês consultam a Deus? Porque muitas das vezes, aquele plano que vocês têm por vossos filhos não é o plano de Deus. O filho vai estudar, faz 7 anos, 8 anos. Sim,
é bom. Até os professores aqui, eles veem qualquer coisa no filho e dizem, olha, esse teu filho tem o dom mais da eletrônica, que ele tem da economia. Então, eles tentam enquadrar. Mas nós, como cristãos, filhos de Deus, que nós já podemos ver aqui, temos a obrigação e a responsabilidade de consultar a Deus Todo-Poderoso, para que Deus encaminhe no caminho certo e para aquilo que Ele fazer não perca tempo, mas que tenha frutos. Há pessoas que estudaram 7 anos, 4 anos e acabam em lavar carros. E acabam depois de ir trabalhar no McDonald's. Um exemplo mais prático e simples. Por quê? Porque muitas das vezes não consultaram a Deus. Mas isso é um outro ponto que vamos falar depois. Eu volto agora na minha família. Na minha família, todos nós somos convertidos na graça e na paz do Senhor. Deus seja louvado. Porque é uma graça. Para hoje, toda uma família está convertido. É uma grande batalha. Irmãos, e se hoje você que está me ouvindo, irmã e irmão, que está numa família que todos são convertidos, pode dar graças a Deus, porque é uma batalha muito grande. É uma batalha muito grande. Então, infelizmente, dentro da nossa família, nós tínhamos um irmão que tinha um vício. Ele tinha um vício. O vício do álcool e o vício da droga. E é nisso que eu vou me basear hoje, que o Senhor me colocou. Foi duro para eu aceitar. Mas o Senhor disse, Virgínia, você tem que fazer isso porque tem pessoas que precisam de ouvir isso dentro da minha igreja. E eu tive que obedecer ao Senhor. Irmãos, irmãs, aquele irmão padeceu nessa situação durante 43 anos. Ele começou quando ele era muito jovem. Mas o que o Senhor começou a me dar discernimento, por causa, quando ele era pequeno, quando ele era criança, ele sentiu a ausência do afeto paterno. Ele sentiu a ausência do afeto paterno. E claro, como ele era uma pessoa sensível, uma pessoa frágil emocionalmente, então a única maneira para ele escapar daquelas emoções, daquele vazio, daquela carência afetiva, encontrou uma pessoa que aproveitou-se da vulnerabilidade dele, usou-se dele e meteu ele neste caminho. Ainda muito jovem de idade. Nós fizemos tudo. Entrou em igrejas, 30 para uma linha. Mas ele já estava tão alicerçado ali, que até que um dia, resultado, recebemos a notícia que ele foi morto. Irmãos, irmãs,
Não espera que isso aconteça dentro da tua casa. Que Deus seja louvado. Não deixa que seja tarde. Irmãos e irmãs, mostra o caminho dos seus filhos nos caminhos do Senhor. E isso, onde é que começou essa falta de disciplina, de encaminhamento deste irmão? Por causa de descuidos que houve da parte paterna. Porque havia muitas ausências da parte do nosso pai. Nosso pai era uma pessoa maravilhosa. Ele fazia o necessário, aquilo que ele podia, que ele também recebeu dos seus pais, para nós. Mas numa etapa da nossa vida, o meu pai se desviou dos caminhos do Senhor. E nós éramos ainda criança, éramos jovens. Aquele caminho que nós íamos sempre na igreja, estávamos sempre na igreja. Não só com meu pai, saiu dos caminhos do Senhor, que também nós saímos do caminho do Senhor, e também havia aquela carência afetiva. Então, pais, irmãos, o Senhor está a trazer a advertência. Como é que você tem ministrado os teus filhos da parte do Senhor? Como é que os irmãos, as irmãs, as mães, os pais têm ministrado dentro da sua casa os seus filhos sob da parte do Senhor? Sobre o nome do Senhor. O teu testemunho que você tem, será que você tem dividido com teus filhos? Aquilo que o Senhor tem feito cotidianamente na tua vida, será que você tem tempo de sentar com teus filhos, pegar na Bíblia, fazer um estudo bíblico? Não se diz que tem que fazer 2 horas, 3 horas de pregar o Evangelho. Ler versos bíblicos antes de dormir. Quando acorda, você abençoa, unge os teus filhos, você fala do nome de Deus, você fala quem é Deus, ajuda os teus filhos, ungir os teus filhos para que eles vão na igreja. Porque o mundo que vivemos hoje, até nas escolas, é um perigo. Tem as más companhias, tem o cigarro, tem as drogas, tem o álcool, tem as discotecas, tem tudo e mais alguma coisa. Se a casa familiar, onde estão os pais, não tiver um alicerce de disciplina e que é fundada na palavra de Deus, eu estou a falar como cristãs, é um perigo. E é deste perigo que o Senhor está a advertir, porque o Senhor conhece todas as coisas e Ele sabe o que se passa dentro do corpo de Cristo. E eu acredito que o Senhor me permitiu eu trazer esse testemunho e falar da parte do Senhor sobre esse assunto, porque no nosso meio da igreja tem alguém que está a passar esta situação. E o Senhor está a trazer a advertência, não só para aqueles que estão a passar essa situação, mas para aqueles que correm o risco de passarem essa situação. Com a tua filha ou com o teu filho, ou com o teu sobrinho, ou com seja quem seja o membro da tua família. Irmãos, o mundo está doente. Hoje já não sabemos quem é quem. E assim perdemos um irmão dentro da nossa família. Por quê? Porque a base não estava bem instruída na vida daquele rapaz. Nós conseguimos crescer com todas as dificuldades e batalhas e tudo. E nós tínhamos uma mãe que orava, que era profeta, que era mulher de Deus.
Mas o dano já estava sendo feito, porque quando a minha mãe torna-se uma grande mulher de Deus, o dano já estava feito. Nós oramos, pedimos a misericórdia de Deus, mas Deus também tinha um plano. Mas às vezes nós podemos evitar isso. Através de quê? Dobramos nossos joelhos e pedimos a proteção de Deus para nossa casa, para nossos familiares. Irmãos, não ora só para tua mulher e teu filho. Ora para toda a tua família. O mundo está doente, irmãos. E o Senhor está a falar comigo e contigo nesta tarde. Presta bem atenção à advertência que o Senhor está trazendo nessa tarde. Dentro da sua casa, dentro dos seus familiares. Porque isso não só aplica aos teus filhos, aplica ao teu irmão, a tua irmã, a tua prima. O Senhor está trazendo a advertência disso tudo. Porque o mundo está doente. Irmãs, meus irmãos queridos, minhas irmãs, agora vamos ver aqui um pouco os sintomas do comportamento desses vícios. E o que Deus nos promete, nos oferece para que encontramos solução e saída nas mãos de Deus, como filhos dele. Vamos ver aqui que os vícios controlam a necessidade e comportamentos. Um vício não é simplesmente um mau hábito. É um sentimento de necessidade de uma substância externa. Quer dizer, a pessoa fica viciado naquele vício. Fica acostumado, fica preso naquele vício. Um vício não é simplesmente um mau hábito, é um sentimento, necessidade de uma substância externa. Pode ser drogas, pode ser o álcool, pode ser comida, obesidade, pode ser até necessidade de querer trabalhar extra. Compras. Vamos falar um pouco das compras. Há homens e mulheres, quando estão deprimidos e recebem o dinheiro, o salário ou um dinheiro que eles recebem, aquilo é gastar, comprar mais, gastar. Os armários já estão cheios de roupa, de carteiras, de vestidos, de vestimento, mas sempre a comprar. Isso é um vício, é uma depressão. É uma depressão, é um vício, é uma adição. Relacionamentos prejudiciais. Isto é como uma pessoa abusiva ou certos sentimentos, circunstâncias está no controle, sentimentos de êxtase. Um vício é uma necessidade excessiva e avassaladora. Isso é repetitivo e insistente. A primeira fase de um vício geralmente é uma preocupação mental com um sentimento de substância ou ato. A segunda fase é fazer o que for necessário para obtê-lo. Quer dizer, você fica possessiva. O vício é uma possessão. A pessoa se torna possessiva. Eu tenho que fazer essa coisa, porque se eu não fazer essa coisa, eu não me sinto bem. Eu tenho que fazer essa coisa. Eu tenho que fazer essa coisa. Isso é uma adição. Isso é um vício. A segunda fase é fazer o que for necessário para obtê-lo.
O alívio ou prazer estão sempre envolvidos em um vício. Mesmo que possam surgir consequências desagradáveis, embora seu poder possa ser negado, o vício controla a pessoa viciada, mulher ou homem, a tal ponto que a razão ou lógica por si só não podem libertá-la. Aquilo em que ela é viciada, ou ele, passa a ser uma prioridade para ela, ou sua vida se acabará sendo destrutivo. Amém. Os vícios mascaram a dor emocional, oferecendo uma fuga da realidade. O desejo do Senhor para os viciados não é só para que ela ou ele abraçará a realidade e enfrentará com honestidade a si mesmo, aos outros e a Deus também. Significa que Deus está a dizer que Deus oferece solução nesses casos, porque pode acontecer. Porque mesmo, irmãos, não se esqueçam, que mesmo até filhos que recebem amor, que estão no caminho de Deus, ninguém vos engana. Nós somos cristãos e na vida teremos aflições. Mas a Bíblia nos diz, tenha bom ânimo, porque eu tudo isso venci. Mas se podemos prevenir, se podemos entregar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, nas mãos do Senhor, nós podemos evitar muitas tragédias. Podemos evitar muitas consequências destrutivas. Amém, irmãos? Deus, no livro de Isaías 59:12, mas também para que ela possa ser curada da dor que a levou a buscar uma fuga, no livro de Isaías 58:6, Deus oferece uma cura em suas palavras e às vezes em seus majestosos sinais e maravilhas, biblicamente, e milagres, e até mesmo cientificamente. Significa medicalmente. Então, irmãos, irmãs, o Senhor falou aqui muito conosco o papel importante que um pai e uma mãe têm para os seus filhos. Os filhos é uma dádiva de Deus. Como é que você, mãe e pai, cuida dos teus filhos? Qual é a tua primeira prioridade que Deus te deu na tua vida? Como é que você transmite o amor de Cristo Jesus a teus filhos? Será que você tem entregue a vida dos teus filhos ao Senhor? O Senhor hoje oferece-se como sempre Ele se ofereceu como Pai Todo-Poderoso, o amor dEle. Ama o seu filho. Conversa com o seu filho. Comunica-se com o seu filho, com a sua filha. Tenta compreender a linguagem dos seus filhos. Muitas das vezes há filhos que não se comunicam, não falam, porque sentem medo dos pais. Os pais não sabem como se comportar, como falar com os filhos. Tratam os filhos de qualquer maneira, amaldiçoando, chamando nomes, e os filhos se distanciam. Mas o Senhor está a dizer, pai, mãe, acordam. Pode ser que dentro da tua casa há um grande perigo com o teu filho, com a tua filha. E o Senhor nos convida a entregarmos os nossos filhos nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa protegê-los e guardá-los. E o Senhor dirigir os caminhos certos através de vocês, porque vocês serão a célula do Senhor para poderem dirigirem esses filhos no caminho certo do Senhor.
Amém, irmãos e irmãs? E aqui eu gostaria de deixar alguns versos bíblicos importantes para nos ajudar no longo processo ou no processo de acordo à vontade de Deus, de acordo aos seus planos. Se os irmãos estiverem ali apontado, que seria que irmãos estão nessa situação, até irmãos que não estão nessa situação, que possam ler para prevenir esse tipo de circunstâncias dentro do seu lar, em conjunção com naqueles que estão já dentro dessa situação, ajuda medical que se pode encontrar em linha, pessoas treinadas profissionalmente, médicos, conselheiros, às vezes da igreja, para então, em conjunção, haver cura e poder libertar este ou aquela pessoa deste problema, deste vício. E os livros que eu vou dar aqui são: o primeiro livro encontra-se no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O segundo se encontra no livro do 1 Coríntios 10, 13, 14. Terceiro se encontra no 1 Coríntios 15, versículo 15, capítulo 15, versículo 33. O quarto livro é o livro de Galatians, capítulo 5, versículo 1. No quinto livro é o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. O sétimo livro é o livro de Efésios 5, capítulo 5, versículo 15. O oitavo livro é o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O nono livro é no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O décimo livro é no livro de Titos, capítulo 2, versículo 12. O livro número 11 é no Hebreus, capítulo 4, 15 a 16. Número 12 é o Tiago 1, versículo 2 a 3. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12 a 15. Se eu não estou em engano. E outra vez no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Outro livro também é o primeiro, o Pedro, capítulo 2, versículo 11. Outra vez no primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8. Outro livro também, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O outro livro é o 2 Pedro, capítulo 2, 19. Amém, irmãos? E também, naturalmente, os irmãos podem ver em linha, através do Google, pessoas especialistas, psicólogos, psiquiatras, porque isto é um problema emocional, é um problema de carência, é um problema que pode ser de uma dor do passado ou uma depressão silenciosa, pode ser um passado ou um traumatismo da infância, pode ser carência afetiva, pode ser a perca de um ser querido e que traumatizou esta pessoa. Então, esta ou aquela pessoa tenta encontrar um escape, tenta encontrar uma saída, uma fuga, para então mascarar aquela dor emocional. É um estado
de mal-estar emocional. E o Senhor, nesta tarde, no seu amor e sua plenitude, nos traz aqui esta palavra para nós todos que estamos aqui, porque cada um de nós, de uma maneira ou outra, enquanto estivermos nesta terra, vamos encontrar circunstâncias. Algumas coisas fazem parte da vida para o nosso crescimento e a nossa maturidade, mas cada um de nós levou uma dor de uma maneira ou outra. Então Deus nos oferece a sua palavra para nos consolar, para nos confortar, para nos curar. Para além de termos às vezes os pastores para orarem para nós, ou fazerem libertações, cultos de libertação, ou podem ser até casos de maldições familiares, mas o Senhor nos conforta através da sua palavra, o Senhor nos cura através da sua palavra. E muitas das vezes temos que nos arrepender das nossas ações, temos que reconhecer a Deus os nossos erros. Mas às vezes acontece que nós não nos demos conta dos erros em que nós estamos dentro daquela situação. Então precisamos de alguém, ou um pastor, ou um membro de uma família que tem que orar para aquele membro daquela família ser liberto, para que a misericórdia de Deus desça sobre aquela pessoa. Amém, irmãos? E isso só pode ser feito com o amor de um familiar. Alguém que está pronto a se sacrificar para aquela pessoa que está a sofrer. Essa é a nossa missão, irmãos. Dentro da nossa própria família, tem pessoas que estão deprimidas. São pessoas que têm carência afetiva. São pessoas que procuraram fuga em muitas adições do cigarro, na droga, em muitas coisas. Até mesmo na prostituição, na pornografia. Sei lá, tem muitas adições, tem muitas coisas. Então, irmãos e irmãs, esta é a palavra que o Senhor nos trouxe nesta tarde. E eu gostaria de concluir fechando esta oração. Irmão, irmã, você até pode não estar nessa situação, você que me está a ouvir. Mas o dia da manhã só o Senhor é que sabe. Então vale a pena providir, encaminhar os seus filhos nas mãos do Senhor, antes que seja tarde. Porque você pode pensar até que está tudo bem dentro da tua casa, mas o Senhor sabe, por isso é que Ele trouxe essa mensagem. Pais, alerta com vossos filhos. Vocês têm uma responsabilidade dentro da sua casa com vossos filhos. E o Senhor está a me dizer que não somente esses vícios. Há casas que têm membros de família que às vezes até tentam querer se aproveitar sexualmente dos vossos filhos. E o pai e a mãe estão distraídos. Vai estar a trazer a advertência à igreja. Eu gostaria de concluir, irmãos. Pai, permita-me. Eu gostaria de fazer uma oração para aquele irmão ou para aquela irmã que ouviu essa mensagem, que o Senhor venha lhe tocar nesta hora. Irmão, irmão, se você se encontra nessa situação, deste vício, que não importa qual a razão que causou
você está nessa situação, encontrou refúgio ou fuga, escape no álcool, na droga, na prostituição, não importa onde você está, qual é o vício. O Senhor está a te dizer, hoje mesmo, dobra os teus joelhos ali onde você está. Fala com o Senhor. Pede perdão ao Senhor. Reconhece que você não pode sair dessa situação sozinho ou sozinha. Reconhece que você precisa da majestade e da graça de Deus para que você seja liberta ou liberto, irmão. Não pensa que a tua vida acabou. Em Deus há esperança. Deus é amor, Deus te ama do jeito e aonde, não importa onde você está nessa situação, nesse vício, Deus é capaz de te tirar dessa situação, irmã ou irmão. Porque Deus te ama. Jesus te ama. Entrega este vício a Deus. Porque sozinha, irmã, você não vai conseguir. Você até já tentou, mas você não consegue. Porque quem tem o poder e a força, você tem a decisão, porque você tem que tomar a decisão, a iniciativa de renunciar. Mas às vezes é difícil mesmo que você queira de renunciar. Então você tem que ir ao Pai, que é o Todo-Poderoso, que tem o poder e a majestade e o amor para te ajudar. Irmão, você não está só. Irmão, você não está só. Não se suicida. Porque o marido te deixou. Estás deprimida. Estás a cair no álcool. Estás a cair na droga. Não. Deus te ama mais do que ninguém nesta face desta terra. Então, Pai, permita-me que eu vou fazer essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a glória para todo e sempre. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque tu falaste no nosso meio. E eu sei que tu já fizeste a tua obra, o teu trabalho no meio da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos amados e queridos, meu Pai. Senhor, eu sei que o Senhor está a convidar os teus filhos e a igreja de acordarem. O Senhor está a trazer avivamento no meio do teu povo. Senhor, eu te peço, Pai amado, Pai querido, se no nosso meio tem alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Redentor e Salvador, irmã e irmão, repete comigo esta oração de fé e de redenção, de salvação. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu reconheço que eu sou pecadora ou pecador. Mas hoje, Senhor Jesus, eu te convido e entrego toda a minha vida e todos os meus pecados a ti. De acordo com a tua palavra, que aquele que confessar o teu nome, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aceitar no seu coração, tornou-se filho de Deus. Irmã e irmão, como você fez essa oração de confissão, de aceitar o Senhor Jesus Cristo no teu coração como seu Redentor, você tornou-se filha de Deus. Tudo o que é passado e você se faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o teu nome. Pai amado, Pai querido, te agradecemos mais uma vez e te demos graças
por tudo quanto o Senhor fez nesta tarde, na vida dos teus filhos, na minha vida, na vida dos meus familiares, no mundo inteiro, Pai amado, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. O teu amor dura para todo e a eternidade, para hoje e toda a eternidade, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos. Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, te agradecemos por este momento e esta palavra maravilhosa de amor e de conforto e de encorajamento. Pai, te agradecemos e te louvamos e te rendemos o teu santíssimo nome. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Shalom, irmãos. Fiquem na paz do Senhor e uma continuação de um bom domingo e um começo, o início de uma linda e abençoada semana. Shalom, irmãos. Até a próxima. Shalom.